Olá! Hoje a gente vai embarcar numa exploração fascinante, um verdadeiro mapa da nossa vida interior. Sabe, os grandes mestres da espiritualidade não veem essa vida como algo estático, parado. Pelo contrário, eles a descrevem como uma jornada, uma viagem com etapas bem claras. Vamos descobrir juntos que caminho é esse. E a pergunta que vai guiar a gente é essa aqui, que é fundamental. Afinal, como a alma cresce? A gente está acostumado a pensar em crescimento físico, crescimento intelectual, mas e o crescimento espiritual? O que as fontes que nós analisamos mostram é que isso não é um processo aleatório, não. É um desenvolvimento com estágios bem definidos, rumo a um objetivo muito claro. Então, para entender esse crescimento, o primeiro passo é enxergar a vida espiritual como um organismo. Pensa comigo. A graça santificante é a vida em si, é a energia divina que nos anima, a raiz de onde tudo mais vai brotar. As virtudes, bom, elas são como os nossos músculos espirituais, são as nossas capacidades de agir de forma correta. E os dons do Espírito Santo? Eles são como um toque especial, um poder a mais que aperfeiçoa essas virtudes, nos permitindo agir de um jeito que já é divino. Percebe a conexão? A graça é a fonte e os dons são o que levam esse organismo todo à perfeição. Muitas vezes, ter uma fé inicial é só o ponto de partida, sabe? Chega um momento na jornada em que um compromisso muito mais profundo, mais decidido, se faz necessário para a gente avançar de verdade. Os mestres espirituais dão um nome para esse momento. É a segunda conversão. E por que essa tal de segunda conversão é tão importante? Simplesmente porque os mestres são unânimes nisso aqui. Na vida espiritual, não existe meio termo, não existe estagnação. Ficar parado é, na verdade, andar para trás. É ir perdendo aos pouquinhos o terreno que já foi conquistado. Tá, mas o que impede a gente de avançar? O que faz essa nova conversão ser tão necessária? Geralmente é um obstáculo interno, um egoísmo bem sutil que às vezes a gente nem percebe. É aquela mania de se buscar em tudo que se faz, de complicar as coisas com o nosso orgulho, e com isso a gente vai perdendo aquela simplicidade de criança diante de Deus. E isso se reflete em tudo, até nas virtudes. Pega a prudência, por exemplo. Existe a prudência que a gente adquire com a nossa razão, com a experiência de vida. Ela é útil, claro, mas ela é limitada. Por outro lado, existe a prudência infusa, que é um dom da graça. Essa nos faz enxergar as coisas por uma ótica superior, a ótica da fé. O crescimento espiritual exige justamente essa mudança de chave. Parar de confiar só na nossa própria inteligência para se abrir de verdade à sabedoria que vem de Deus. E essa passagem para uma vida mais profunda? Bom, ela geralmente acontece por meio de um período que é bem desafiador, mas transformador. São João da Cruz deu um nome para isso, a Noite dos Sentidos. É um tempo de purificação que é absolutamente necessário. E aqui a gente tem uma visão totalmente nova de uma experiência que muita gente acha que é ruim. Aquela secura na oração, sabe? A dificuldade de meditar. Pois é, São João da Cruz ensina que isso não é sinal de fracasso, muito pelo contrário, é um sinal de que a comunicação está ficando mais profunda, passando do nível dos sentidos para uma conexão direta, de espírito para espírito. E essa metáfora aqui ilustra a grande mudança de forma brilhante. No começo, nosso esforço é como remar um barco. É ativo, é trabalhoso, depende da nossa força, mas depois de passar pela purificação da noite dos sentidos, a gente aprende a içar as velas. Deixamos de confiar só nos nossos braços para nos deixarmos levar por um poder muito maior, o sopro do Espírito Santo. Então, depois dessa purificação, a alma fica mais dócil, mais maleável. E é exatamente aí que os dons do Espírito Santo, que estão lá desde o nosso batismo, começam a operar com mais liberdade. A gente entra na fase de navegar com esse vento divino. Um ponto central aqui é que os dons não são fenômenos estranhos ou raros. São capacidades dadas a todo mundo que vive na graça. Mas então, o que impede eles de agirem? Nossos pequenos apegos, nossas faltas menores, o que a gente chama de pecados veniais. Eles mantêm esses dons como que aprisionados. É como ter um barco com velas enormes, mas se recusar a abri-las para o vento. A purificação serve exatamente para soltar essas amarras. Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais claro. O dom da inteligência. Isso aqui não tem a ver com ter um QI alto, viu? É uma luz que vem de Deus e que nos permite entrar no coração dos mistérios da fé. Por isso que ele tem tudo a ver com a bem-aventurança dos puros de coração. A pureza do coração, ela limpa o nosso olhar espiritual. E aí a gente consegue ver a Deus nas verdades da fé de um jeito muito mais vivo, muito mais profundo. E qual é o destino final dessa jornada toda? De purificação e de docilidade ao Espírito Santo. É o que os mestres chamam de via unitiva, que nada mais é do que um estado de união profunda e estável com Deus.
E essa união não é uma coisa abstrata, não. Ela produz frutos bem concretos. Primeiro, uma humildade profunda, que não é se sentir um lixo, mas sim reconhecer a verdade com alegria, que sem Deus a gente não é nada. Segundo, uma caridade heróica, um amor intenso por Deus acima de tudo e pelo próximo por amor a Ele. E terceiro, uma paz que o mundo não consegue dar, sabe? Aquela tranquilidade que fica firme mesmo no meio da pior tempestade. E com isso a gente chega a uma conclusão muito forte. Essa vida interior profunda, essa contemplação que nasce da fé iluminada pelos dons, não é algo extraordinário reservado para poucos. Na verdade, é o desenvolvimento normal da vida da graça. É o desabrochar daquele organismo espiritual que a gente viu lá no começo. É o destino para qual todos são chamados se perseverarem fielmente na jornada. E assim, a gente termina essa análise com uma pergunta que fica para reflexão. Se essa é a jornada com suas etapas, suas purificações e seus frutos, onde será que cada um de nós se encontra nesse mapa? Identificar esse ponto talvez seja o primeiro passo para a gente poder continuar a viagem.